Capítulo 4 A Santidade de Cristo. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios 5:21. Antes de falar mais da santidade em nós próprios, é bom que consideremos também a santidade de Cristo. Precisamos dela primeiro que tudo, para que tenhamos bases bem firmes para nossa segurança em Cristo. À medida que formos estudando mais plenamente as implicações do mandamento "Sede santos, porque eu sou santo", iremos ver mais da nossa própria pecaminosidade. Veremos a impiedade e engano do nosso próprio coração e o quanto ficamos aquém da perfeita santidade de Deus. Quando isso acontece, o verdadeiro cristão corre em seu coração a buscar refúgio em Cristo. É importante, pois, que compreendamos a justiça de Cristo e o fato de que a sua justiça nos é creditada. Em numerosas ocasiões, as Escrituras testificam que Jesus, durante sua vida na terra, viveu uma vida perfeitamente santa. Ele é descrito como sem pecado, Hebreus 4:15. Como aquele que não cometeu pecado, 1 Pedro 2:22, e como aquele que não tinha pecado, 2 aos Coríntios 5:21. O apóstolo João declarou: "Nele não há pecado", 1 João 3:5. O Antigo Testamento descreveu-o profeticamente como o justo, Isaías 53:11, e como um que ama a justiça e odeia a iniquidade, Salmo 45:7. Essas afirmações, extraídas de 6 diferentes escritores bíblicos, mostram que o ensino universal da Bíblia é que Jesus Cristo não pecou. Ainda mais forte, contudo, é o próprio testemunho de Jesus a respeito de si mesmo. Em certa ocasião, ele fixou os fariseus bem nos olhos e perguntou: "Qual de vocês pode me acusar de algum pecado?" João 8:46. Como alguém observou, o mais importante não foi o fato de eles não terem respondido a esta pergunta, mas o fato de Jesus ousar fazê-la. Ali estava Jesus em direto confronto com pessoas que o odiavam. Tinham acabado de lhes dizer que eles tinham por pai o diabo e que realizavam os desejos dele. Sem dúvida que se havia pessoas ansiosas por apontar a Jesus algum pecado ou falta no seu caráter, essas pessoas seriam os fariseus. Além do mais, Jesus fez essa pergunta na presença dos seus discípulos, que viviam sempre com ele e tinham constante oportunidade de observar qualquer falta. No entanto, Jesus ousa fazer tal pergunta porque estava certo de que só havia uma resposta: ele não tinha pecado. A santidade de Jesus era, no entanto, mais do que a simples ausência de pecado. Era também uma identificação perfeita com a vontade de seu Pai. Ele declarou que veio do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6:38. Noutra ocasião disse: "A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou." João 4:34. Talvez o maior testemunho que Jesus deu de sua santidade positiva seja essa afirmação: "Eu sempre faço o que lhe agrada." João 8:29. Uma declaração tão positiva tem de incluir não só as suas ações, mas igualmente as suas atitudes e motivos. Nós podemos fazer a ação correta, levados por um motivo errado, o que não agrada a Deus. A santidade implica mais do que meros atos. Os nossos motivos têm de ser santos, isto é, brotar de um desejo sincero de fazer algo simplesmente por ser da vontade de Deus.
Os nossos pensamentos devem ser santos porque são conhecidos por Deus mesmo antes de se formarem na nossa mente. Jesus Cristo satisfez perfeitamente esse padrão e fê-lo por nós. Ele nasceu neste mundo sujeito à lei de Deus para poder cumpri-la em nosso favor. Gálatas 4, 4 e 5. Sempre que seriamente contemplamos a santidade de Deus, a nossa reação natural é dizer como Isaías: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. Uma séria visão da santidade de Deus, a própria perfeição moral e infinito ódio ao pecado. Deixar-nos-á como deixou Isaías, profundamente convicto da nossa própria carência de santidade. A sua pureza moral contribuiu para ressaltar a nossa impureza. É, pois, importante que recebamos a mesma segurança que Isaías recebeu. Veja, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Isaías 6:7. Não é só no ponto final da salvação que precisamos desta segurança. De fato, quanto mais crescemos em santidade, mais precisamos da certeza de que a justiça perfeita de Cristo nos é creditada. Isso é verdade porque uma parte do crescimento em santidade é que o Espírito Santo nos faz sentir profundamente que precisamos de santidade. Quando sentimos essa carência, é bom que tenhamos sempre em mente a justiça de Cristo a nosso favor e o fato de que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. A verdade da nossa aceitação por Deus através da justiça de Cristo pode parecer tão elementar que talvez você se pergunte por que ela é tão realçada aqui. A razão é que precisamos estar bem firmes nela para resistirmos aos ataques de Satanás. O Espírito Santo torna-nos mais conscientes da nossa falta de santidade para nos estimular a um anseio mais profundo e a uma busca constante de santidade. Mas Satanás procura usar a obra do Espírito Santo para nos desencorajar. Um dos ataques de Satanás consiste em tentar convencer-nos de que, afinal de contas, não somos um cristão genuíno. Ele dirá algo mais ou menos assim: um verdadeiro cristão não teria os maus pensamentos que tu tens tido hoje. Ou, talvez há 6 meses Satanás não tivesse vindo com tal argumento porque o ver preocupado com esse assunto. Mas agora que o Espírito Santo começou a mostrar-lhe quão pecaminoso eram os seus pensamentos de sensualidade, ressentimento e orgulho, você poderá começar a duvidar da sua salvação. Há alguns anos, Deus estava permitindo que eu atravessasse algumas lutas profundas para me ensinar algo sobre o pecado do meu coração. Durante esse período, eu dirigi um estudo semanal numa base militar, a cerca de 1 hora de distância de carro do local onde eu vivia. Todas as segundas à noite, quando deixava a comunhão do grupo de estudo bíblico, eu começava a viagem solitária de volta a casa. Satanás começou a atacar-me. Como é que uma pessoa que está enfrentando as lutas que você está enfrentando pode ser cristão? Perguntava ele. Eu comecei a combatê-lo, correndo a um velho hino que conheço com estas palavras: tal qual estou, eis-me aqui, Senhor. Pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador. Ó Salvador, me achego a ti. Eu cantava esse hino e quando chegava ao fim já estava louvando a Deus pela salvação que me havia oferecido de graça através de Jesus Cristo. Também o leitor, se diligentemente buscar a santidade, terá muitas vezes de fugir para a rocha da salvação. Fugirá para lá, não para ser salvo de novo, mas para confirmar no seu coração que está salvo,
unicamente através da justiça de Cristo. Começará a identificar-se com Paulo quando afirmou: esta afirmação é fiel e digna de aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. 2 Timóteo 1,15. É nesse ponto que a vida santa que Cristo viveu a nosso favor se torna tão importante para cada um de nós. Uma segunda razão por que precisamos considerar a santidade de Cristo é que a sua vida deve constituir um exemplo de santidade para nós. Pedro diz: Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. 1 Pedro 2,21. Pedro referia-se particularmente ao sofrimento de Cristo, sem espírito de vingança, mas no versículo seguinte afirmou também que Cristo não cometeu pecado. Paulo exortou-nos a sermos imitadores de Cristo, Efésios 5,1, e afirmou ainda: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo, 1 Coríntios 11,1. Veremos, pois, claramente que a vida santa e irrepreensível de Jesus Cristo deve constituir um exemplo para nós. Consideremos então a sua afirmação: faço sempre o que lhe agrada. Será que ousamos aceitar isso como nosso alvo pessoal na vida? Estaremos sinceramente dispostos a examinar todas as nossas atitudes, todos os nossos alvos e planos e todas as nossas ações impulsivas à luz desta afirmação? Eu estou fazendo tudo o que agrada a Deus? Se fizermos honestamente essa pergunta, começaremos a mudar. Sabemos que fazemos algumas coisas boas em si, com o objetivo de ganhar admiração em relação a nós próprios, e não para a glória de Deus. Fazemos outras coisas claramente para o nosso próprio prazer, sem qualquer preocupação com a glória de Deus. Qual é a minha reação quando um valentão da vizinhança importuna o meu menino? Em geral, a minha primeira reação brota de um espírito de vingança, até que o Espírito Santo me lembra o exemplo de Jesus Cristo. Como é que encaramos os que não revelam qualquer amor para conosco? Vemo-nos como pessoas por quem Cristo morreria ou como pessoas que nos dificultam a vida? Lembro-me de um desagradável encontro de negócios que tive um dia com um indivíduo que mais tarde se tornou cristão através do testemunho de alguém. Quando tive conhecimento do fato, fiquei mortificado por verificar que nunca tinha pensado nele como alguém por quem Cristo morreu, mas apenas como um indivíduo com quem tive uma experiência desagradável. Precisamos aprender a seguir o exemplo de Cristo, que era movido por uma profunda compaixão pelos pecadores e que conseguia orar por elas, mesmo quando o pregaram na cruz do Calvário. Nas palavras do teólogo escocês do século XIX, John Brown, a santidade não consiste em especulações místicas, fervorosas, exaltadas ou austeridade sem base bíblica. Consiste sim em pensarmos como Deus pensa e queremos como Deus quer. A santidade também não significa, como tantas vezes se pensa, aderir a uma lista de faça e não faça, predominantemente com não faça. Quando Cristo veio ao mundo, disse: aqui estou para fazer a vontade de Deus. Hebreus 10, 7. Esse é o exemplo que devemos seguir. Em todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, em cada parte do nosso caráter, o princípio governante que nos motiva e guia deveria ser o desejo de seguir a Cristo em fazer a vontade do Pai. Essa é a estrada que devemos seguir na busca da santidade.